Galera, mais uma listinha agora a gente vai começar com o assunto de análise combinatória, tá? Essa é a primeira lista que a gente tem, lembrando que você consegue sempre aqui na descrição do vídeo, tá? É uma listinha um pouco básica que a gente vai trabalhar com os conceitos de fatorial, que vão ser muito importantes, todo esse conceito de fatorial vai ser muito importante durante todo o estudo de análise combinatória. É uma lista rápida, são exercícios mais fáceis, alguns são mais elaborados, mas vocês conseguem aqui resolver, a gente vai resolver todo aqui nessa videoaula, beleza? Ah, outra coisa, se vocês ouvirem um sonzinho de funk, tá normal, aqui ainda o pessoal tá ouvindo funk aqui ao redor, beleza? Então, vamos lá resolver essa lista. Então tá, para iniciar o que a gente vai fazer agora são alguns cálculos bem simples que a gente tem, a gente vai começar a montar isso aqui só para se familiarizar com esse conceito de fatorial. Então, por exemplo, no exercício a gente tem que calcular 4 fatorial, só que relembrando o que é 4 fatorial, eu tenho que pegar o 4 e multiplicar por todos os elementos que aparecem antes dele, ou seja, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, simples exercício, vamos para o segundo. O B, eu tenho que calcular 3 vezes o zero fatorial. Isso aqui é pegadinha, você tem que tomar cuidado. Antes de multiplicar o 3 pelo zero, eu tenho que fazer o fatorial. O fatorial tem prioridade nessas contas. Então, só lembrando quanto que é zero fatorial, isso aqui vocês têm que saber. Zero fatorial é por definição 1. Então, fica 3 vezes 1 igual a 3. Certo? Isso aí é pegadinha. Agora, o C, eu tenho que fazer 5 fatorial menos 4 fatorial. Lembre que quando a gente está fazendo mais ou menos fatoriais, a gente não pode simplificar as contas. O que a gente tem que fazer é abrir isso aqui. Então, olhem só, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, isso aqui vai dar 120. E 4, 3, 2, 1, isso aqui fica 24, então fica 120 menos 24, 96, ok? E agora eu tenho, por exemplo, na D, agora que começam as técnicas de simplificação. Eu tenho 7 fatorial sobre 4 fatorial. E a ideia é sempre tentar colocar o menor em fatorial para eu poder simplificar as contas. Então eu identifico, por exemplo, o 7 e o 4, o menor é o 4, e aí o que eu posso escrever? Lembrando que o 7 ele é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, mas esse 4, 3, 2, 1 eu coloco como 4 fatorial e divido por 4 fatorial. E eu posso simplificar os dois, e aí fica 7 vezes 6 vezes 5, certo? 6 vezes 5, 30, vezes 7, dá 210. Agora na E, eu tenho 8 fatorial vezes 5 fatorial sobre 7 fatorial, 6 fatorial. Então a ideia de novo é tentar simplificar nossas contas. Eu vou tentar simplificar um a um deles. Por exemplo, eu pego o maior desse com o maior daqui. Aí então, quem que é o maior dos dois é o 8, então eu abro o 8 até chegar ao 7 fatorial. Como é que seria isso? Abro 8 vezes o 7, aí vezes 6, vezes 5, vezes 4, 3, 2, 1. Só que esse 7 vezes 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eu posso colocar ele como 7 fatorial. Já esses dois aqui, por exemplo, o maior está embaixo. Então, o de cima eu não faço nada. E aí o maior, esse aqui eu também mantenho. E o maior aqui eu abro até chegar no 5 fatorial, que é 5, 6 vezes 5 fatorial. E agora eu simplifico as contas. Posso simplificar esse 5 com esse 5 e esse 7 com o 7, fica 8 sextos. E aí simplificando por 2 eu fico com 4 terços. Exercício F, eu tenho que fazer 3 fatorial, 5 fatorial sobre 4 fatorial, 6 fatorial. De novo, é o mesmo caso do exercício anterior, eu vou ter que identificar até quanto que eu vou abrir. Então, por exemplo, eu vou pegar esses dois e comparar com esses dois também. Então, desses dois aqui, o 3 e o 4, eu tenho que o 3 é o menor. Então, eu abro o 4 até chegar ao 3. Então, fica 4 vezes 3 fatorial.
e o 3 fatorial eu mantenho. Agora o 5 fatorial e o 6 fatorial, o maior é o 6, então eu abro o 6 até chegar ao 5. E aí fica 6 vezes 5 fatorial. Então eu posso simplificar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial, esse 3 com esse 3, e eu sobro, em cima, sobro 1, 4 vezes 6, 24. 24 avos, ok? Então vamos lá. Penúltimo exercício. Eu tenho 12 fatorial sobre 10 fatorial mais 9 fatorial. Esse, diferente dos exercícios anteriores, eu tenho uma soma aqui embaixo, então eu tenho que cuidar que para simplificar essa soma eu tenho que poder simplificar todo mundo pelo mesmo valor. Aí eu tenho que identificar o que eu posso botar como o menor de todos em todos os valores aqui. Então, por exemplo, eu tenho 12, o 10 e o 9. Todo mundo eu consigo escrever como sendo alguma coisa vezes 9 fatorial, que ele é o menor de todos. Então eu vou abrir todo mundo até o 9. Aí eu fico com 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Já o 10 fatorial eu escrevo como 10 vezes 9 fatorial e aqui eu escrevo como 9 fatorial. E aí, para poder simplificar, eu tenho que poder simplificar todo mundo em cima e embaixo. Então, nesse caso, eu só posso simplificar desse jeito. E eu fico quanto? Olhem só. Aí fica 12 vezes 11 vezes 10. Antes de multiplicar, vamos juntar as contas para ver se a gente consegue simplificar mais alguma coisa depois. Aqui embaixo sobrou 10 e aqui do lado sobrou 1. Quando eu simplifico, dividir por 9 fatorial dá a mesma coisa que 1. E aí, então eu fico com 12 vezes 11 vezes 10 sobre 11. Porque aí eu posso simplificar esses dois aqui. Então eu fico só com 12 vezes 10, que é 120. Ok? E para o último exercício é muito parecido. Eu tenho 12 fatorial menos 13 fatorial sobre 12 fatorial. É o mesmo caso do de cima. Eu tenho que achar qual que é o menor dos valores para eu poder abrir até chegar nele. Então, nesse caso, o menor é o 12. Então, eu abro até o 12. Então, esse permanece igual, esse permanece igual. Aqui fica como sendo 13 vezes 12 fatorial. Agora, como eu tenho uma soma, e para poder ficar uma fração que contém uma soma em cima ou embaixo, o que eu posso fazer? Eu tenho que simplificar todo mundo, poder simplificar. Nesse caso, eu posso dividir todo mundo por 12. Então, aqui eu sobro 1. Aqui eu sobro 13. E aqui embaixo eu sobro 1. Então, nesse caso, eu tenho 1 menos 13, fica menos 12 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 12. Pessoal, o segundo exercício é mais para classificar as informações sendo verdadeiras ou falsas. Primeiro a gente vai ter que identificar, é mais para observação de conceitos que a gente estudou até agora. Coisas sobre operações nos fatoriais, essas coisas. Então vamos lá. Por exemplo, a primeira delas é para justificar se é verdadeiro ou é falso. A primeira coisa, 10 fatorial igual a 8 fatorial mais 2 fatorial. Está dizendo o seguinte, que se eu tenho um número 10... Bom, todo mundo sabe que 10 é igual a 8 mais 2. Será que eu posso separar, quebrar eles em pedacinhos? E isso aqui é falso, a gente não pode fazer isso aqui. Primeiro porque 8 fatorial, para chegar no 10 fatorial, falta o 9 e falta o 10. Então falta muita coisa que eu tenho que multiplicar, isso aqui está falso, certo? Já a segunda informação, olhem só. 1 fatorial igual a 1. Isso aqui é mais questão de decorar, na verdade, porque a gente não viu ainda o porquê que 1 fatorial é igual a 1. 1 fatorial é sempre 1, certo? Ok? Então, opa, verdadeiro. Certo? Verdadeiro. 1 fatorial é 1. A terceira informação está dizendo que 0 fatorial é igual a 0. Bom, tem 50% de chance de acertar e intuitivamente a gente pensa que se tem 0 vai dar 0. Na verdade, isso aqui está falso, certo? Porque 0 fatorial, isso aqui é por definição 1. Não tem como a gente justificar por conta. Mas isso aqui está errado. Isso aqui é igual a 1. Se fosse 0 fatorial igual a 1, daí seria verdade. Então essa informação está falsa, certo? Já nessa
eu tenho 12 fatorial igual a 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial, que é justamente aquela propriedade. Se eu tenho um número fatorial, eu posso ir abrindo ele até chegar a um certo valor para poder simplificar, como a gente fez no exercício anterior. Então, nesse caso, o que eu fiz? O 12 fatorial é 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Aí eu tenho 12, 11, 10, 9. O 9 fatorial já faz a parte do restante. Então, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é o que a gente sempre está acostumado a fazer. Se eu tenho fatorial, eu posso abrir ele até certo ponto e depois colocar o fatorial lá. Ok? Já nesse exercício do 6 fatorial, olha só. 6 fatorial eu posso abrir como 6, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Aqui eu abri o 6, o 5, o 4. O fatorial já tem todos os anteriores a ele, que é o 3, 2 e 1. Só que o problema dessa afirmação aqui é que eu tenho esse fatorial aqui. Na verdade, eu estou dizendo que o número 6 fatorial é exatamente ele mesmo multiplicado por um outro número. E nesse caso aqui não é verdade. Então isso aqui é falso, ok? A penúltima afirmação diz o seguinte: eu tenho 2 vezes 3 fatorial igual a 6 fatorial. Está dizendo o seguinte: será que eu posso primeiro fazer a multiplicação e depois fazer o fatorial? Ou eu tenho que fazer o fatorial e depois a multiplicação? Na verdade, eu sempre tenho que fazer o fatorial antes. Eu não posso multiplicar esses dois aqui, certo? A gente já vai ver qual que é a diferença dessa aqui de baixo, porque a gente sempre faz os parênteses primeiro. Mas nessa aqui, o 3 fatorial é 6, certo? Então, 2 vezes 6 dá 12. Então, nesse caso, se fosse verdade, eu teria 12 igual a 6 fatorial. 6 fatorial é 720. Aí que está o problema. Então, uma coisa é diferente da outra. Então, quando eu for fazer um fatorial, eu sempre tenho que fazer o fatorial primeiro para depois multiplicar e fazer as outras operações. Então, isso aqui é falso, ok? E olhem essa aqui, a diferença dessa. Essa aqui está dizendo o quê? Primeiro eu faço dentro dos parênteses 2 vezes 3 para depois fazer esse fatorial. E está dizendo o quê? Que primeiro eu posso separar essa multiplicação como dois pequenos. Olhem só, 2 vezes 3 fatorial, se eu fizer aqui dentro antes, vira 6 e o fatorial. Será que 6 fatorial é igual a 2 fatorial vezes 3 fatorial? Aí 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então é 6. E 6 fatorial é a mesma coisa aqui de cima, 720. Então, de novo, está dando problema. O que está dizendo isso aqui? Primeiro eu tenho que fazer isso aqui para depois fazer o fatorial. Não fazer o fatorial antes e distribuir ele no produto, certo? Então, isso aqui, mais uma que é falsa. Bom, agora a gente vai fazer uma questão com um funk ao fundo, super bonita, assim, uma canção excelente, de bom gosto, mas tudo bem, vamos gravá-la com esse som de fundo, beleza? A gente tem que fazer a simplificação desse negócio aqui, que é uma fração com 2 fatoriais. Eu tenho que, então, sempre identificar quem que é o maior e quem que é o menor. Nesse caso, eu tenho n e n menos 2. Certamente o n menos 2 é menor porque é 2 anteriores a ele, certo? Então, o que eu vou ter que abrir? O n até chegar no n menos 2. Então, começando aqui, ó, n vezes, o anterior ao n é 1 a menos do que ele, então é o n menos 1, certo? O próximo anterior a ele vai ser n menos 1, 1 anterior fica n menos 2, consequentemente a gente já chega no daqui de baixo, então eu fico com n menos 2 fatorial. E aí sim que eu posso fazer a simplificação. Eu posso cortar essas duas coisas aqui, simplificando. Aí eu fico então somente com n vezes n menos 1, ok? E aí se quiser deixar assim, deixa, mas senão eu posso fazer a distributiva, certo? Eu faço n vezes n quadrado menos n. E essa aqui é a resposta, ok? Então aqui para a segunda. A segunda eu tenho como sendo n mais 1 fatorial sobre n mais 2 fatorial. Ok, a gente tem que identificar qual deles que é o maior. Então, nesse caso, o maior certamente é o n mais 2. Então, é esse ali que eu vou ter que abrir para fazer a simplificação. Então, eu vou abrir o n mais 2 até chegar no n mais 1. n mais 2. O anterior ao n mais 2 é o n mais 1. É 1 a menos do que ele. Então, fica n mais 1.
Aí já cheguei no que eu queria, acabou, só boto desse jeito para poder simplificar depois. Aí nesse caso, simplifico aqui, fico com 1 sobre n mais 2. E acabou, não tem mais o que fazer. Ok? E agora para C, o que eu tenho? Eu tenho n mais 3 fatorial sobre n menos 2 fatorial vezes n menos 1 fatorial sobre n mais 2 fatorial. Então, olhem só, eu tenho uma multiplicação de duas frações com fatorial, ok? Então é o seguinte, primeira coisa, eu tenho que identificar qual que é o maior deles que eu vou simplificar, só que assim, quando eu tenho multiplicação, aparentemente esse e esse são próximos e esses dois são próximos. Então, como eu tenho multiplicação de frações, eu posso simplesmente fazer o numerador com o numerador, fica n mais 3 fatorial vezes n menos 1 fatorial, e embaixo n menos 2 fatorial vezes n mais 2 fatorial. Então, eu simplesmente multipliquei eles e coloquei numa fração só. Agora, por que eu fiz isso? Eu quero tentar simplificar, mas é mais fácil eu simplificar esse com esse e esse com esse. Então, vamos observar, quem que é o maior desses dois aqui? Esse aqui é o n mais 3, então é ele que eu vou ter que abrir o fatorial. Então, vai ficar como? Eu vou abrir o n mais 3. Quem que é o anterior a ele? É 1 a menos, que seria o n mais 2. Então, já chegou no que eu queria. Deixa assim, ok? E aqui embaixo, agora eu deixo o n mais 2 parado. Então, vamos para o próximo. Quem que é o maior do n mais 1 e o n mais 2? Olhem só, o n menos 1 é maior do que o n menos 2, porque eu estou tirando menos coisa. Então, eu vou ter que abrir esse aqui até chegar no n menos 2. Então, eu abro ele dessa forma. Opa, perdão. Aí eu abro. Qual que é o anterior ao n menos 1? É 1 a menos, que é o n menos 2. E aí acabou, do jeito que eu queria para simplificar. Então, eu tenho n menos 2 fatorial vezes n mais 2 fatorial. Para quê? Que fiz isso para poder simplificar esse com esse e esse aqui com este aqui. E aí eu fico com n mais 3 vezes n menos 1. E se eu quiser, eu posso aplicar distributivo. Eu fico com n quadrado mais 2n menos 3. Tanto faz, não precisa deixar essa resposta, essa aqui são válidas também. Então, olha só, você tem que tomar cuidado que apesar de estarem separados, eu posso juntar porque é uma multiplicação de frações. E aí eu faço em cima, embaixo, embaixo. Além disso, eu poderia fazer a simplificação desse com esse aqui, desse com esse aqui. Só que eu ia ter que abrir o n mais 3 até chegar ao n mais 2. Ia ficar muito maior a minha conta. Mas aí no final ia chegar na mesma coisa, porque eu ia conseguir simplificar. Então não importa a ordem, a gente sempre tenta fazer o jeito mais rápido, ok? O exercício 4 é um exercício para a gente fazer uma simplificação de fatoriais ali. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar tem esse sinal de menos aqui que está separando dois fatoriais ali em cima, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho que dar um jeito de poder simplificar todo mundo pela mesma coisa. Eu até poderia simplificar esse m fatorial com esse m fatorial aqui, só que daí esse aqui ia ficar sobrando, então não adianta muito. Então, eu vou tentar achar o menor valor possível dos fatoriais, que nesse caso, entre m e n-1, este aqui é o menor, para eu poder abrir o restante e começar a simplificar as contas. Então, olhem só, eu vou começar simplificando primeiro. Lembrando que esse 5 aqui, ele não está junto com o fatorial, o 5 é 5 à parte. Então, primeiro eu tenho que fazer o m fatorial, não tem nada a ver com o 5, certo? Então, aqui, ó, o 5 permanece igual. Aí eu tenho m fatorial, eu vou abrir até chegar no m menos 1 fatorial. Opa, perdão, aqui não é fatorial. E aqui é fatorial. Chegou. Menos 2 vezes. Aqui não tenho que simplificar até chegar no m menos 1 fatorial. E aqui embaixo, da mesma forma, eu abro o m como sendo m vezes o anterior, que é m menos 1, e fatorial, que eu já tenho ali para simplificar tudo. Então é o seguinte, como eu tenho uma soma nessa fração aqui, eu tenho que poder, antes de simplificar, eu tenho que poder simplificar todo mundo. Então nesse caso aqui, ó, todo mundo eu posso simplificar por m menos 1. Então aqui o que eu tenho? Sobrei 5m aqui em cima, menos o 2 aqui embaixo, sobre m. Aparentemente não tem mais o que fazer, o máximo que eu poderia era separar essa aqui em duas frações, mas como as respostas não têm isso,
Isso aqui é exatamente a alternativa A, pode parar por aqui. Então, fechou a conta. É só uma igualdade aqui para a gente resolver. O que eu tenho? Uma fração envolvendo 2 fatoriais igual a um certo valor. Primeira coisa que a gente tenta fazer é simplificar os fatoriais para eliminar esse fatorial, porque a gente não consegue resolver com fatorial no meio, então a gente vai deixar assim. Então vamos lá, como é que eu vou simplificar esses dois aqui, ok? Então eu tenho o seguinte, eu tenho n mais 1 e n menos 1. Qual que seria o menor dos valores? Certamente é o n menos 1, então eu tenho que abrir cima até chegar ao n menos 1. Então vamos lá, n mais 1 vezes o anterior do n mais 1 é tirar uma unidade, que fica só n, ou n mais 0, tanto faz. Aí o anterior ao n é o n menos 1. E aí o n menos 1 fatorial, porque eu já cheguei naquilo que eu precisava. Então nesse caso eu tenho aqui embaixo o n menos 1 que eu não precisei simplificar nesse fatorial, igual a 210. Então o que eu posso fazer? Simplificar isso com isso. Aí eu tenho n mais 1 vezes n igual a 210. Faço essa distributiva, fico com n ao quadrado mais n igual a 210. Se eu posso só mudar, subtraindo dos dois lados aqui, o 210 igual a 0. Aí eu chego numa Bhaskara, para resolver essa Bhaskara. Então vamos lá. A Bhaskara é, então, n igual a menos b, mais ou menos, raiz de b quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 210, sobre 2 vezes 1. Está acabando o canetão. Vamos lá. Vezes 1. Aí eu tenho que menos 1, mais ou menos, 4 vezes 210 fica positivo, fica 840, mais 1, 841, sobre 2. Aí eu vou fazer o seguinte, raiz de 841 é 29, opa, sem raiz, é 29 sobre 2, e aí eu tenho duas raízes. Eu tenho menos 1 menos o 29, que fica menos 30, sobre 2, que fica menos 15, e o menos 1 mais 29, que fica 28 positivo, sobre 2, que fica 14. Então, em princípio, eu tenho essas duas soluções aqui. O que eu vou escolher? Bom, em princípio, tem que lembrar o seguinte, que fatorial de número negativo não existe. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente esquecer isso aqui, porque vai dar um número negativo fatorial, a gente não sabe, não existe, ok? Então, a minha solução fica só o 14 e é a alternativa E. Então, se eu colocar o menos 15, a alternativa está errada, não existe número fatorial de número negativo, então só pode ser o 14 como solução. Então, tá. Próximo exercício eu tenho duas frações e eu tenho uma subtração entre elas e eu estou querendo simplificar de uma forma que eu consiga, pelas alternativas, eu só tenho coisas em uma fração, então eu tenho que dar um jeito de juntar. Como é que eu junto duas frações quando eu tenho uma subtração? Eu tenho que fazer um MMC. Só que como a gente está em fatorial, a melhor coisa que a gente tem a fazer é simplificar essas contas. Então olhem só. Vamos lá, vamos primeiro achar qual que é o menor valor entre eles que eu posso abrir a minha conta até chegar nele fatorial. Então, n fatorial e n mais 1, o n mais 1 que é o maior. Então, eu deixo o n fatorial aqui e vou abrir o n mais 1 até chegar no n fatorial. Bom, n fatorial já cheguei nele e aqui em cima tem n. Como é que eu faço? Bom, parece estranho, mas a gente teria que fazer um MMC aqui. Bom, vocês estão vendo que eu tenho n fatorial e n fatorial aqui. Falta para completar isso aqui só um n mais 1. Então, quem seria o meu MMC quando eu tenho letras? Então, estão vendo que todo mundo tem um n fatorial em comum, só faltando o n mais 1. Eu tenho que achar um múltiplo que seja comum aos dois. Se eu colocar n mais 1 vezes n fatorial, eu consigo um múltiplo desse aqui, ou seja, n mais 1 vezes ele, e é o mesmo múltiplo desse aqui também, que é 1 vezes n mesmo. Então vamos lá. Eu vou pegar isso aqui, fazer o processo de fração normal. Normal, mesma coisa, só que agora a gente tem letra. Eu tenho que fazer isso
dividido por n fatorial. Quanto é que eu teria? Vamos fazer uma continha aqui do lado. Ó. Eu teria n mais 1 vezes n fatorial dividido por n fatorial. Sobra só n mais 1. E aí eu tenho que multiplicar pelo de cima, ok? Então aqui embaixo vai ficar uma fração só, vezes n fatorial. Aqui então, como a gente viu, isso dividido por isso dá n mais 1 vezes 1. Então n mais 1 vezes 1. Agora, isso dividido por isso dá exatamente a mesma coisa. Então, menos n, ok? Então vamos lá. O que a gente tem? N mais 1 vezes 1 fica n mais 1 menos n vezes n mais 1 vezes n fatorial. Esse n com esse n eu simplifico, eu fico como sendo 1 sobre n mais 1 vezes n fatorial. Só que se vocês observarem ali, eu não tenho nenhuma resposta desse tipo. Só que aqui, ó, eu tenho uma resposta no item A que está me dizendo uma coisa, que é 1. Vocês estão vendo ali, todos eles só tem, o único que tem 1 no numerador é o item A. Então, só que o de baixo não está igual. Mas lembre que no momento, da mesma forma que eu consigo abrir um fatorial, eu posso juntar. Se eu pegar o n, quem que seria o próximo a multiplicar? Fica o n mais 1. Então, esse n mais 1 vezes n, eu posso realmente colocar como n mais 1 fatorial. E aí, fecha exatamente com a alternativa A. Então, a gente teve que ir conforme as alternativas, porque talvez pode ser uma outra forma de escrever. Nesse caso, essa aqui que a gente queria. Mais uma de simplificação aqui, mas aqui tem uma pegadinha. Talvez algumas pessoas vão cair, mas o que a gente tem aqui, ó? N fatorial elevado ao quadrado, ou seja, primeiro eu faço o n fatorial e depois o quadrado. Eu não posso colocar como sendo n fatorial ao quadrado, como sendo n ao quadrado fatorial. Isso não pode, então tem que tomar cuidado. O que é n fatorial elevado ao quadrado? É n fatorial vezes n mesmo, n fatorial. Então, vamos só para fazer isso aqui no começo, vamos abrir essa conta, ó. N fatorial vezes n fatorial. Aqui eu tenho n menos 1 fatorial, n fatorial, sobre n menos 1 fatorial, n fatorial. Primeira observação que a gente tem aqui. Eu posso simplificar todo mundo por n fatorial, porque aqui eu já tenho, em todos os termos tem n fatorial. Então, o que sobra aqui? Fica com n fatorial menos... Aqui fica n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Não posso simplificar esse com esse, porque aqui eu também não posso simplificar. Então, tem que dar um jeito de abrir esse fatorial aqui de alguma forma que eu possa simplificar. Lembrando que o menor entre n menos 1 e n é o n menos 1. Então, esse aqui que eu vou ter que abrir. Então, fico com... Aqui embaixo fica a mesma coisa. N fatorial eu abro até chegar no n menos 1 fatorial, menos n menos 1 fatorial. Aí sim que eu posso simplificar. Todo mundo tem n fatorial para poder simplificar. Simplifico aqui. O que sobra no primeiro? Sobra n vezes 1. Aqui sobrou 1 sobre 1. Então no final acabou ficando só n menos 1. E n menos 1, de novo, alternativa A. Aqui, além de fazer uma simplificação, eu vou ter que resolver uma equação. Então, a gente vai ter que resolver e, no final, encontrar os valores que satisfazem essa igualdade aqui. Então, vamos lá, tem que tentar simplificar. Diferente das outras que a gente tinha um menos, alguma coisa separando ali dentro, ou numerador e denominador, aqui eu só tenho multiplicação, ou seja, esse aqui de cima é um termo só e esse aqui é outro termo, só que são separados. Então, é o seguinte, eu posso analisar... Eu posso tentar simplificar caso a caso. Eu não preciso olhar todo mundo no geral. Eu posso olhar de 2 em 2. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é tentar simplificar esses dois que são os mais próximos e esses dois que são os mais próximos. Nada impede de eu simplificar esse com esse e esse com esse. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, a primeira coisa, qual que é o maior desses dois? É o n mais 3. Então, eu tenho que abrir o n mais 3 até chegar no n mais 2. Então, eu fico com o n mais 3... O anterior a ele é já o n mais 2. Então, já fica n mais 2 fatorial. Ok? E aqui embaixo eu mantenho igual. N mais 2 fatorial. Já aqui, o maior é o n. Então, eu tenho que abrir o n até chegar no n menos 1. Então, aqui em cima eu mantenho igual. N menos 1 fatorial.
sobre, agora o n fatorial eu abro até chegar no n menos 1, que acabei chegando, que o n menos 1 é exatamente anterior a ele. Então isso aqui é igual a 4, agora eu posso fazer todas as simplificações. Eu simplifico n mais 1, n menos 1 com n menos 1 e n mais 2 com n mais 2 fatorial. O que me resta? Eu tenho, aqui em cima só sobrou n mais 3 sobre n aqui embaixo igual a 4. Aí o n que está dividindo, multiplico por m dos dois lados, então eu fico com n mais 3 igual a 4n, certo? Aí diminuo o n dos dois lados, eu fico com n igual a 3n, e nesse caso o n é igual a 1, a única alternativa nos números reais. Se eu resolvesse a conta e desse um número negativo, isso aí não existe, a solução é vazia, mas nesse caso aqui, eu tenho o quê? Vou ter que analisar as opções. 1 é um número par? Não é, então o A já não pode ser. Agora o B. 1 é um cubo perfeito? O que é um cubo perfeito? Todo número que eu consigo escrever como outro elevado ao cubo. Por exemplo, o 8 é um cubo perfeito porque ele é 2 elevado ao cubo, certo? O 1 é um cubo perfeito porque ele é 1 ao cubo é igual a 1. Então, nesse caso, é uma alternativa certa. Mas vamos tentar analisar todas as outras. Na C, ele diz que é um número que é maior do que 10, o que não é, então já não é a conta. É um número divisível por 5, ou seja, eu posso dividir 1 por 5? Quer dizer, eu até posso dividir, mas não vai dar um número inteiro, então não é o caso. E é um múltiplo de 3, o que é um múltiplo de 3? São aqueles que eu posso escrever como 3 vezes alguma coisa, 3, o 6, o 9 e em diante. Nesse caso não é. Então a minha alternativa certa continua sendo a B. De novo, eu tenho uma igualdade entre 2 fatoriais, e nesse caso, na verdade, entre 2 fatoriais não, eu tenho uma igualdade, então se eu tenho uma igualdade é uma equação e eu tenho que resolver até o final, encontrando os valores de n que satisfaçam essa equação aqui. Mas o n tem que ser um número diferente de zero, já está dando. Então, olha só. Agora eu tenho uma subtração, está separando. Então eu vou ter que analisar a fração num todo, olhando termo a termo até o menor deles que eu consigo simplificar, abrir a conta. Então o menor entre n mais 1, n e n menos 1 acaba sendo n menos 1. Então todos os outros eu vou abrir até chegar nesse valor. Tá? Então o n mais 1 ele é n mais 1 vezes o anterior a ele que é n, vezes o anterior ao n, que é o n menos 1, fatorial. Já paro por aí. N fatorial, eu posso abrir como sendo n, vezes o anterior a ele, que é n menos 1. Opa, cheguei já no que eu estava querendo, igual a 7n. Então, o que eu tenho aqui? E aqui embaixo eu não preciso, porque é justamente nele que eu quero chegar. Então, a primeira coisa aqui que eu posso fazer, simplifico todo mundo na fração, porque eu tenho uma subtração ali, são 2 termos aqui em cima diferentes. Então aqui eu fico com n mais 1 vezes n menos n igual a 7n, e aqui embaixo sobrou 1 somente. Então aqui que eu tenho? Vamos fazer essa conta. Eu faço a distributiva aqui, fica n quadrado mais n menos n igual a 7n. Então, aqui simplifico esses dois, eu fico com n ao quadrado, já subtraindo 7n dos dois lados, eu tenho n quadrado igual a n quadrado menos 7n igual a 0. Só que é o seguinte, eu posso resolver isso aqui usando Bhaskara, só que como ela é uma equação incompleta, eu posso usar o artifício de colocar um n em evidência, certo? E aí sobra isso aqui. Quando o produto de dois números dá zero, exatamente eles têm que ser iguais a zero. Então eu tenho a opção seguinte, ó, que o n tem que ser igual a zero, ou o n menos 7 tem que ser igual a zero. Então nesse caso, n igual a 7. Quem tiver dificuldade nesse tipo de resolução pode aplicar Bhaskara, vai dar os mesmos resultados. Só que como a gente quer o valor que é diferente de zero, só pode ser o n igual a 7. E n igual a 7, de novo, a alternativa A. Exercício 10 de novo é uma equação. Então a gente tem x fatorial vezes x mais 1 fatorial, x menos 1 fatorial vezes x fatorial tem que dar igual a 20.
Então, a pessoa pode achar que até seja uma pegadinha, porque talvez não seria necessário, mas observe o seguinte, olha aqui, eu tenho x fatorial em cima e x fatorial embaixo, então, como é numa multiplicação, eu posso já de cara simplificar esses dois aqui, ok? Então, não preciso mais desse x fatorial para incomodar. O que eu tenho? Eu tenho x mais 1 fatorial e x menos 1. Eu tenho que abrir essa conta até algum deles para tentar simplificar. Quem que é o maior? O maior é o x mais 1, então eu tenho que abri-lo até chegar no x menos 1. Então, eu tenho x mais 1. Quem que é o anterior ao x mais 1? É o próprio x. Quem que é o anterior ao x? É o x menos 1. Chegamos onde a gente queria, fatorial. E aqui embaixo, x menos 1 fatorial. Isso aqui é igual a 20. E agora eu posso simplificar de novo. Eu posso simplificar o x menos 1 com o x menos 1 aqui de baixo, ambos fatoriais. E aí eu tenho aqui, eu já posso aplicar a distributiva, eu fico com x ao quadrado mais x igual a 20. Então eu tenho x ao quadrado mais x menos 20 igual a 0. Aí eu tenho que resolver uma Bhaskara, certo? Mas eu posso colocar aqui o resultado direto. Eu tenho que se eu resolver essa Bhaskara vai dar menos 5 ou x igual a 4. São dois números cujo produto dá o oposto ao b. Tem que dar oposto, tem que dar menos 1. E tem o produto deles tem que dar 20. São esses dois números que satisfazem. Então, eu tenho essas duas opções aqui na resolução da Bhaskara. Só que como a gente está trabalhando com números que são fatoriais, x tem que ser fatorial, eu não posso calcular fatorial de número negativo. Ainda, ou seja, a única opção que eu tenho para número é a alternativa C. Nesse caso, se você fosse fazer o vestibular, você já poderia descartar de cara a alternativa A e a alternativa B, porque números negativos eu não consigo fazer fatorial, certo? Então, isso aqui, a alternativa C ficou como 4 no final. O último exercício é um exercício que tem uma equação envolvendo fatoriais, então a gente vai ter que simplificar para depois resolver. Então, a primeira coisa, tem que identificar, lembrando que aqui tem uma soma separando dois termos, então eu tenho que para poder simplificar, tem que simplificar todo mundo da fração. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é tentar ver qual que deles que é o menor para a gente abrir o restante até chegar nesse valor. Então, o menor entre n mais 2 e n mais 1, certamente é o n, tá? Então, eu vou ter que abrir o n mais 2 e o n mais 1 até chegar no n fatorial. Então, vamos lá. N fatorial continua em cima e embaixo eu vou ter que abrir até chegar ao n. Então, eu começo com o n mais 2. O antecessor ao n mais 2 é n mais 1. O antecessor do n mais 1 é o n. Acabou, chegamos no n fatorial. Agora, eu faço a mesma coisa para o n mais 1. Aí eu tenho n mais 1 e o antecessor do n mais 1 já é o n que eu coloco em fatorial. E aí igual a 1 sobre 48. Então eu posso cortar minhas coisas, simplificar tudo aqui, aqui, aqui e aqui. Então simplifico tudo. E em cima sobra 1. Embaixo sobra esse vezes esse, que eu já posso aplicar a distributiva, certo? Aí fica com n quadrado mais 3n mais 2, mais esse termo aqui, que ficou multiplicado por 1, fica só ele mesmo, sobre 8. Então, eu já posso juntar minhas coisas. Eu tenho n ao quadrado mais 4n mais 3 igual a 1/8. Opa, perdão, esqueci o 48 aqui, certo? Aí eu tenho duas frações, uma igualdade de duas frações, vale a ideia de meios e extremos. Então, eu tenho 48 é igual a n ao quadrado mais 4n mais 3. E se eu subtrair 48 dos dois lados, eu fico com n ao quadrado mais 4n mais vai ficar menos 48, eu vou ficar com menos 45 igual a 0. Então eu tenho que resolver essa Bhaskara, mas eu vou colocar direto. Eu estou procurando dois números cuja soma dá menos 4, ou seja, o oposto do b, e o produto dá menos 45. Então, se resolver essa Bhaskara aqui, eu tenho que o n vai ser menos 9 ou o n vai ser 5. Então, eu tenho essas duas opções na Bhaskara.
Só que como a gente está trabalhando com fatorial, eu não posso utilizar número negativo, eu excluo esse e só sobra solução como sendo 5. E 5 é a alternativa C.